muita alegria que eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nesta noite nos dá para estarmos aqui, cultuando ao Senhor e bendizendo ao teu santo nome. É um prazer poder conhecer um pouco mais da família do Senhor aqui no estado do Ceará, em especial na cidade de Pacajus. Muito bem, Mateus 24 e o verso 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quero ainda ler também Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4, do verso 31 até o 35, que diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para colheita. Missões e o desafio final. No texto onde está inserido o tema é missões e o desafio final. O texto bíblico para embasar, para dar licença a esse versículo, está em Mateus 24 e 14. E ambos os textos que eu acabei de ler nesta noite, tanto Mateus 24 e 14, como João 4, 31 a 35, ele nos mostra desafios no campo missionário. Ambos tratam sobre desafios no campo de missão. E falando em desafios, podemos agrupar em 2 grupos, formar 2 grupos: desafios externos e desafios internos. É comum entre nós, seja na empresa, seja na vida secular e na igreja, na obra do Senhor, quando se fala em crise ou em desafios, o nosso coração, a nossa mente faz logo um exercício para procurar culpados, para achar desculpas lá fora. E esses dias, enquanto eu meditava no texto que foi colocado sobre missões, o desafio final, e lendo Mateus 24 e 14, quando diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunha das nações. Veja, mundo e nações, diferente. Mundo fala sobre geografia, países, continentes. Quando fala sobre nações, fala sobre etnias, povos, pessoas. Já é diferente. E diz que quando o evangelho for pregado em todos os países, continentes e a todas as etnias, então virá o fim. Alguns teólogos e missiólogos se engancham com pouca coisa quando meditam nesse versículo e dizem:
está muito longe de Jesus voltar. Está muito longe de Jesus voltar. Na verdade, evangelizar as nações, os povos, etnias, pregar o evangelho em todo o mundo, é um desafio externo. Mas quando eu digo, está muito longe de Jesus voltar então, está muito longe do fim, é um desafio interno, porque isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Isso é falta de intimidade. Isso é falta de conhecer quem é o Deus poderoso que criou os céus e a terra. É falta de conhecimento do Deus que Isaías viu lá no capítulo 6. Isaías diz que viu os céus e o Deus no trono, entronizado no trono, no alto e sublime trono. Quem governa a terra, quem governa as missões, é o Deus que está no alto e sublime trono. O nosso maior desafio não é as nações, não é os continentes, não é as etnias. O nosso maior desafio é a incredulidade aqui dentro. Ao fim. Ei, Mateus 24 e 14 não é uma suposição. Mateus 24 e 14 é uma promessa. Deus está dizendo, o evangelho vai chegar em todos os países. Jesus está dizendo, meus irmãos, é uma promessa. Aleluia! É uma promessa. Ei, não entenda Mateus 24 e 14 como se fosse um pedido, como se fosse um desafio unicamente meu. Não, Mateus 24 é a promessa. Ele está dizendo, o evangelho vai chegar a todas as nações. O evangelho vai chegar a todas as etnias e povos. Então virá o fim. É uma promessa. Vai acontecer. Missionários foram enviados pelo mundo todo ao longo dos anos. Mas se olharmos mais ainda, o quadro são mais de 7.000 povos étnicos que não foram alcançados. São mais de 7.000 povos étnicos que não foram alcançados. Estima-se mais de 3,40 bilhões de pessoas não alcançadas. Ou seja, 42% da população mundial não foi alcançado ainda. 42% da população mundial não foram alcançados ainda. Quase a metade. Aí quando muitos olham para esse cenário diagnóstico, aí diz, está muito longe. Se isso aí que está falando agora o missionário, sobre essa estatística, sobre esse quadro do mundo, mais da metade que ainda não foi alcançada pelo evangelho, e diz o Senhor, o evangelho vai ser alcançado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim, vai demorar demais. Ei, quebra a tua incredulidade, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas como é que vai fazer? Irmãos, e nós não sabemos, fomos chamados para obedecer. Ora, mas se o próprio pastor ali aqui tem coisa que ele diz, vai ser assim, ponto, acabou, quanto mais a Deus. Se o próprio pastor ali aqui tem coisa que ele decide, pronto, acabou, quanto mais Deus. Deus não deve satisfação a ninguém, como vai fazer? Nós só temos que crer e obedecer. Vocês dizem, irmão, tem tanta gente dizendo o que é missão sem saber o que é missão. Tem muita gente, irmão, se metendo em missão onde nunca fez missão. Disse o Senhor, vocês dizem que ainda falta 4 meses até a colheita. Crente que não tem os pés empoeirados. Sabe o que é, irmãos? Crente que não tem os pés empoeirados, aí quer empoeirar os pés lá no estrangeiro. Você nem empoeirou seus pés aqui ainda, meus irmãos. Primeiramente, empoeira os teus pés. O missionário dos pés empoeirado. Ei, eu como pastor, se alguém vier assim, pastor, eu tenho missão, deixa eu ver seus pés, se está empoeirado, meu filho. Nos seus pés tem poeira. Crentes que não gastam 10 minutos em intercessão pela missão.
não gasta 10 minutos por dia para intercessão missionária, mas querem ver: ei, missionário, já tem milagre? Ei, pastor, e lá no campo, está vendo milagre se tu não está orando? Ei, é responsabilidade da igreja estar orando pelos missionários. As conquistas, as portas que têm se aberto lá no país de Gâmbia, não é mérito meu, da minha família, é nós, é minha igreja. Eu estou lá e a igreja de joelho orando: Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, faz milagre. Quem quer ver milagre, ora por milagre. Quem quer ver salvação, bota os pés na poeira e vai atrás de almas perdidas. Aleluia. Crentes que têm a dificuldade de ofertar para missões, porque acham que os missionários devem viver de uma forma miserável. Ei, Deus abençoa, é com propósito. Deus salva, é com propósito. Deus te usa, é com propósito. Nós vivemos, é com propósito. De Gênesis a Apocalipse é só missão. Missão deve ter a primazia. As demais coisas são secundárias. Sabe por quê? É inadmissível uma igreja que não se envolve em missão indo, não se envolve em missão orando, não se envolve em missão contribuindo. Ei, quem não se envolve na missão desta forma precisa aceitar Jesus de novo. Porque missão é a nossa identidade, missão é a nossa tarefa.